Costa, eu sou fonoaudióloga brasileira. Eu vou contar para vocês um pouco como foi o meu envolvimento com esse método da Beatriz Padovan. Eu era casada, tinha 3 filhos pequenos. Um dos meus filhos, que era a menina, que era do meio, ela teve um tumor no cérebro com 1 aninho. E eu era dona de casa, tinha só a educação básica, que era primário, né, na época. E depois que essa minha menina fez a cirurgia, ela cresceu com dificuldades de aprendizagem e muita dificuldade, não conseguia ser alfabetizada e aquilo me preocupava muito. Nós tentamos levá-la para fazer diversos tipos de terapia, mas não obtinha nenhum resultado. E até pedagogia, psicomotricidade, fonoaudiologia convencional. Então eu resolvi tentar ajudar de alguma forma. E a forma que eu consegui era, na minha intenção, seria eu ser professora de educação especial. E como eu tinha dificuldades, porque não tinha o básico para fazer o 2º grau, eu entrei numa escola de supletivo, onde eu fazia os módulos em casa mesmo, convivendo com eles 3. E depois eu vi que eu precisava ir para a escola normal, que eu fui para o Instituto de Educação Ismael Coutinho, em Niterói, e ali eu fiz o normal, que era o curso normal, de uniforme, como todas as meninas. Nessa época eu tinha, acho que uns 38 anos, e as minhas amigas eram de 15, de 18, então eu convivi com essas meninas e aprendi bastante coisa. Depois que eu me formei em professora primária, assim mesmo eu não conseguia ajudá-la. E eu fui fazer a faculdade de fonoaudiologia. Tentei e consegui, e ali eu estava ajudando de alguma forma, ainda sem grandes conhecimentos, mas eu consegui ajudar. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, ela teve uma recidiva, que teve outro tumor. E nesse tempo, nós tivemos que mudar para São Paulo, porque naquela época, isso já tem 31 anos, em São Paulo é que tinha ressonância, os melhores neurocirurgiões, aqui só tinha tomografia e assim mesmo não era muito, com equipamentos que não se igualavam ao de São Paulo. E mudamos para São Paulo. Lá ela não se recuperou e eu tive um contato com um rapaz, com um jovem, que trabalhava junto com o meu marido da época, que era o pai deles 3, e esse rapaz me deu o nome da Beatriz Padovan e falou para mim: procura por ela, doutora Beatriz, porque ela trabalha com pacientes terminais, ela trabalha com pessoas graves, assim, que estão se alimentando por sonda, como estava minha filha, que não perdeu a visão, essas coisas. E eu guardei aquele papelzinho na gaveta e me ocupando dela o tempo todo. Daí ela estava internada, foi para casa para poder passar os últimos dias em casa. Ela veio a falecer em junho, 22 de junho de 1990, no dia 24 de junho, que seria o aniversário dela de 11 anos. Ela foi cremada e eu fiquei totalmente desesperada. Eu não conseguia, e acho que não consigo, me conformar. Então eu perdi interesse pela vida, por qualquer tipo de coisa que eu pudesse fazer, por qualquer tipo
Eu não queria. Era depressão profunda, que na época nem se falava em depressão. Então eu fiquei, aquele luto era muito profundo, não comia, não tomava banho, não cuidava dos filhos e não fazia nada. Um dia eu estava deitada no quarto dela, abri a gaveta da mesinha dela e vi aquele papelzinho escrito Beatriz Padovan e um telefone. E eu liguei, mas... E ela atendeu, por acaso ela atendeu, porque ela não estava sempre no Brasil, já viajando muitos países, dando cursos, e eu liguei e ela mesma atendeu, estava na casa dela e ela mesma atendeu. Quando ela atendeu, eu comecei a chorar e ela falava, quem está falando? E eu só chorava, quem está falando? Eu chorando, e eu só conseguia falar assim, minha filha morreu. E ela falava assim, sua filha é minha paciente? Quem é sua filha? Quem é você? E eu não respondia, falava, minha filha morreu. E ela falava, respira fundo, fica tranquila, me diz quem é você, me diz qual é a história. E eu não dizia, só dizia isso. Ela falou, você tem condição de anotar um endereço? Eu não respondi nada também, mas no mesmo papel eu escrevi. Ela falou o endereço da casa dela. Ela falou, pega o táxi e vem pra cá agora. E eu fiz isso e fui. E de lá pra cá, nunca mais ela me deixou sozinha. E me apoiou, me acolheu. E passei a tarde toda com ela. Ela falou, quero você amanhã aqui. Você vai ficar aqui comigo, me ajudando, me secretariando, me fazendo as fichas das alunas, organizando, colaborando comigo nos cursos. E eu comecei, atrapalhada, pegava aqueles fichários que não era nada computadorizado, pegava os fichários que ela organizava por ordem alfabética, quando eu levava de uma mesa para outra. Caía tudo no chão e ela me ajoelhava, catava aquilo tudo, organizava. E assim foi. Isso em 1990. Eu conheci a Beatriz nesse dia, foi dia 20 de agosto de 90, 2 meses depois da minha filha ter morrido. E ela me acolheu de uma forma tão intensa que nunca mais nós nos afastamos. E eu secretariando, eu estava no 3º ano da faculdade e era aqui no Rio de Janeiro. Ela tentou me ajudar na transferência para eu terminar o curso em São Paulo, mas não foi possível porque os currículos eram diferentes. Tinha alguma coisa de um que era currículo pleno, o meu era mínimo. O meu curso era noturno aqui no Rio, e lá ela exigiria muito mais, e ela falou, então vai para o Rio de Janeiro, termina a sua faculdade e volta para trabalhar comigo. Enquanto isso, paralelo à faculdade, você venha fazer meus cursos, venha que eu vou te dar essa oportunidade. Eu sei que você precisa disso para poder manter sua vida. E eu, tudo bem, eu me agarrei aquilo como um náufrago, sabe? Foi a grande oportunidade que eu tive na minha vida de ser acolhida por essa mulher que não fez isso só comigo. Beatriz acolheu muitas e muitas pessoas, muitas mães em muitos países diferentes. A Beatriz sempre foi e é uma pessoa muito generosa, e nenhuma mãe que chegasse para ela com um problema, ela deixaria de acolher. Mas comigo, ela me deu a oportunidade de aprender com ela. Então, quando eu terminei, eu vim para o Rio de Janeiro, terminei a faculdade, mas toda sexta-feira eu ia para São Paulo e ficava com ela na casa dela, aprendendo, ela me ensinando o passo a passo do método dela. E eu me direcionei muito para a dislexia e os pacientes graves, comatosos, semelhantes ao que minha filha passou.
Então, eu vivi assim. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava assim, bem adiantada no método. Eu tive a possibilidade de nunca fazer nenhum estágio. Eu não conheço, as minhas professoras da minha faculdade foram boníssimas comigo. Elas não me cobravam nada. Inclusive, elas gostavam que quando eu voltasse de São Paulo, no domingo à noite, que eu passasse para elas tudo que a Beatriz me ensinou. E a Beatriz sempre me apoiou muito nisso. Olha, passa para quem quiser aprender, você tem meu total apoio. Então, as minhas professoras foram muito boas comigo na universidade, e eu nunca fiz estágio atendendo com outro método. Eu sempre trabalhei com esse, elas deram liberdade total para mim. E assim foi. Quando eu terminei a graduação, e a Beatriz, agora você volta e vem ficar comigo. Aí eu falei assim, agora você que vai para lá comigo. Aí ela falou, então tá bom, procura essa pessoa, que foi uma aluna minha, e ela vai te acolher, vai te receber lá como estagiária para você treinar com ela. E eu fui. Quando eu cheguei no consultório dessa terapeuta, que era uma pessoa experiente, ela falou para mim, olha, eu gosto muito da Beatriz, eu fiz os cursos dela todos, mas aqui no Rio de Janeiro, esse método não vingou, não deu certo. Não tem ninguém fazendo, e eu também utilizo o que é utilizado aqui no Rio, não o método Padovan. A Beatriz às vezes vem aqui, dá um curso, mas as pessoas não se envolveram, então não tenho possibilidade de dar estágio nesse método. Aí eu voltei para a Beatriz e falei, então é a minha oportunidade. Se não tem ninguém fazendo oficialmente, eu vou fazer. E ao invés de eu vir para São Paulo, eu quero que você vá para lá comigo. Então aí aconteceu o seguinte, eu estava recém-formada, não tinha um lugar para trabalhar, comecei a trabalhar no próprio apartamento que eu morava, e dali fui desenvolvendo, sendo conhecida. A Beatriz me indicava muito para as pessoas, e depois dali eu tive uma grande amiga que me ajudou muito, que ela foi fiadora para eu alugar uma casa, e essa minha amiga se chama Geisa. E essa amiga, ela foi a fiadora, eu consegui ali alugar uma casa, criei uma clínica, que o nome que eu dei foi Centro Carioca do Método Padovan, que funcionou durante 24 anos. Logo depois, em pouco tempo, já tinha minha sede própria, e ali ficamos. E a Beatriz vinha regularmente, trazia vários profissionais, trazia neurologistas, trazia neurocirurgiões, trazia ortopedista dos maxilares, trazia otorrino. Então ali fizemos uma oportunidade de formar muitos profissionais no Rio de Janeiro, e hoje o método Padovan é reconhecido também, bem utilizado por terapeutas, não só fonoaudiólogos, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, até médicos usam esse método. E foi assim que foi a minha história em relação a ela. Ela me deu uma oportunidade enorme, como ela deu para todos, e eu me agarrei a essa chance de uma maneira muito grande, muito forte, e consegui desenvolver o trabalho que eu desenvolvo. Em 3 anos que eu tinha conhecido a Beatriz, ela já me convidou para dar palestras junto com ela, já me convidou para dar cursos junto com ela, e a coisa aconteceu, não sei como, não sei porquê, e coisas da vida.